Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui exclusivo para os assinantes do canal Daniel Lopes, os membros do Direto do Bunker, tá? Pessoal, a gente está vendo muita coisa acontecendo aí aqui no Brasil relacionada à Polícia Federal, relacionada ao Ministério da Justiça, relacionada a brigas políticas, a perspectiva de novos candidatos, concorrentes, eleições de 2020, eleições de 2022. E eu digo para vocês que lá nos Estados Unidos, hoje a gente está vendo algo que tem relação com o Ministério da Justiça, tem relação com eleições, tem relação também com a Polícia Federal de lá, no caso o Federal Bureau of Investigation, né, o FBI. E eu convido vocês para nós analisarmos um caso muito estranho que veio à tona agora exatamente hoje, tá? Um documento do FBI sobre a ligação do governo Trump com os russos saiu do sigilo e mostrou que, na verdade, o antigo Ministério da Justiça, junto com a Polícia Federal Americana, o FBI, armaram um grande esquemão para tentar derrubar um dos braços direito do presidente Donald Trump, que era um general chamado Michael Flynn, e o FBI e o Ministério da Justiça armaram para cima deles, tá? Para passar uma informação falsa de que eles estariam sofrendo uma influência ali ou agindo com o auxílio dos russos, tá? Os documentos foram revelados por um juiz federal e mostram uma operação ali política para tentar queimar a imagem desse que era um conselheiro do Trump, o general Michael Flynn, né? Associando ele com o governo russo no que tange a interferência nas eleições para colocar o Trump no poder. Esses documentos do FBI sobre esse caso, né, que diziam que havia uma ligação com os russos, era um documento completamente falso, um documento de desinformação que foi usado para instaurar essa investigação e acabar atrapalhando ali o governo um pouquinho antes da inauguração, né, dele chegar a ser empossado, e tá rolando um grande escândalo lá nos Estados Unidos, né? O general, ele atuava como conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, né, nos primeiros dias do governo, até que ele acabou, obviamente, sendo demitido porque foi acusado de ter falado mentiras sobre as suas relações com o embaixador russo Sergei Kislyak. Hoje a gente viu que o FBI armou uma situação para cima dele com documentos que eram completamente falsos e forçaram o cara a mentir para que mentindo pudessem enquadrá-lo, tá? O FBI então ficou numa situação bem ruim, principalmente na pessoa do seu antigo diretor, o James Comey, né, que acabou entrando em grandes conflitos aí com o presidente Donald Trump, tá? O general Flynn, ele foi julgado, né, e acabou sendo considerado inocente pelo Conselho Especial, liderado pelo advogado Robert Mueller, né? Mas o Robert Mueller na época também não falou sobre esses detalhes, tá? Os documentos foram trazidos à tona por um juiz federal e mostravam que esse projeto todo aí de incriminar o general estava patente ali em algumas anotações escritas à mão, né, nos documentos que revelavam algumas estratégias, né? Eles escreviam assim: será que nós temos um caso, né, do Flynn com os russos? Qual que vai ser o nosso objetivo? Vai ser a verdade ou a admissão, ou fazê-lo mentir para que nós possamos processá-lo ou fazer com que ele seja demitido? E esses documentos também incluem uma troca de e-mails entre os ex-agentes Peter Strzok e a ex-advogada do FBI, Lisa Page, né? No, eles trocando nos e-mails ali, pensando, né, se eles deveriam dizer para o Flynn que mentir para agentes federais é crime. Depois, o que aconteceu? Esses dois foram demitidos do FBI após o vazamento dessas mensagens que mostrava ali que eles estavam armando uma para cima do governo Donald Trump, tá? E também ali tentando montar algum tipo de esquema para impedir a eleição de Trump. Obviamente, né, o presidente Donald Trump, sabendo dessa situação toda, no ponto que a situação veio à tona, ele aproveitou para atacar ali o ex-diretor da FBI, o James Comey, dizendo que ele escreveu, né, Bad Cop, James was caught, né? Fez um trocadilho, né? Policial mal, James foi pego.
e ele colocou isso no Twitter nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, dia 30, né? Em outras publicações anteriores, o Donald Trump já tinha chamado de lixo, né, esses processos contra o general Flynn. Vocês vejam o nível, né, de sordidez, né, de mentira, né? E, obviamente, né, que diante desses novos documentos aí sérios, né, que revelam esse esquema de criação do então consultor de segurança Michael Flynn, né? Diante disso tudo, o deputado Jim Jordan, né, republicano de Ohio, ele foi atrás do ex-diretor da FBI, o James Comey, pelo tratamento da investigação, né? O Comey acabou admitindo em 2018 que a decisão de enviar uma dupla de agentes para fazer tirar um depoimento ali do general Flynn não era o padrão para investigar autoridades da Casa Branca, né? Então eles perverteram até ali o trâmite normal disso. O Jim Jordan, né, que é membro do Comitê de Supervisão da Câmara, ele disse na quinta-feira para a Fox News que o Comey, né, demonstrou a sua arrogância e o seu ego sobre a maneira como ele falou desse caso Flynn, né? E quando ele foi solicitado de descrever como é que esses dois agentes acabaram na Casa Branca, né, entrevistando o general Flynn em janeiro de 2017, o Comey disse para Nicole Wallace, né, da MSNBC, um ano depois, né, eu os avisei. E ficou um negócio completamente estranho, né, porque ele acabou admitindo ali a decisão de enviar esses agentes para entrevistar o Flynn, admitiu que essa decisão simplesmente atropelou todos os protocolos possíveis e imaginários, tá? E aí, pessoal, a grande reflexão que o deputado federal, né, o representante, né, como chama nos Estados Unidos, Jim Jordan, a grande questão que ele falou é o seguinte: se eles fizeram isso, né, o pessoal do FBI, se o pessoal do FBI fez isso com um general e com um presidente, imagina o que eles não poderiam fazer com um cidadão comum. Então essa é a reflexão que fica, tá, pessoal? Vocês vejam figuras ali da Polícia Federal Americana, né, o FBI, montando um esquemão para tentar atrapalhar a eleição do Trump e depois para tentar atrapalhar o seu governo, né? Conseguiram aí destituir o general e fica muito patente, né, quando a gente lê livros como esse, né, a maneira sórdida como é que esse pessoal trabalha, mostrando que as polícias federais e os órgãos de inteligência não são compostos por robôs, não, são compostos por pessoas que têm ideologia, pessoas que têm preferências políticas e pessoas que podem, ali em casos extremos, né, acabar usando a máquina estatal e o poder que tem para tentar interferir em eleições e prejudicar um candidato ou outro. Que isso sirva de uma reflexão para isso tudo que está acontecendo no Brasil hoje, tá bom? Forte abraço, obrigado pelo apoio, fiquem com Deus, examinem todas as coisas e retém que é bom. Amanhã a gente se vê aqui com mais vídeo exclusivo para vocês do Direto do Bunker. Um abraço, galera, valeu!